entrando ao vivo para o 29º dia da leitura do livro Autoemoterapia. São 29 dias da leitura e estamos aqui oferecendo esse espaço que aqueles que desejam complementar com uma conversa, com um depoimento, com uma pergunta, que sejam todos muito bem-vindos. O tema da autoemoterapia, ele abre um espaço, mas as práticas integrativas e complementares são abrangentes, elas podem nos levar a muitas outras técnicas, muitas outras práticas em que as pessoas estejam... Opa! Quanta gente linda aí chegando! Tudo bom? Bem-vindos! E esse é um espaço em que abrange muito mais. Hoje nós vamos falar nisso, que possa abranger para outros tratamentos complementares, outras práticas que venham a colaborar com o todo que cada um de nós está passando em sua trajetória de vida, em seu histórico de saúde. Entrou um pelinho aqui. Então, o livro, ele é uma porta, né, aberta para que esse espaço se crie, para que esse espaço aqui dê margem a outras comunicações que têm acontecido, como pessoas que vêm deixar seus depoimentos, pessoas que vêm agregar, complementando com outras formas de tratamento, simples, eficazes, de baixo custos, que tragam a nossa imunidade para cima, a nossa imunidade fique mais fortalecida e a gente possa combater o que estiver sendo necessário, ou algo que já tem manifestado, ou então o que estamos nesse momento sob uma ameaça de um vírus, né, que possa atingir, invadir o nosso organismo e as nossas células. Então, a gente tendo consciência de que aumentando a imunidade protege as nossas células, a gente está evitando que complicações, evitando agravos na nossa saúde. Então, hoje nós vamos ler o tratamento do Luiz Carlos, um senhor que veio com os pés diabéticos e risco de amputação. Então, hoje nós vamos falar sobre a diabetes também, porque é importante, né? Porque tem muitas pessoas que sofrem de diabetes. Isso é uma questão de saúde pública. Então, hoje nós vamos falar também sobre a diabetes e algumas orientações que se pode ter, né? Aqui, o tratamento dele, ele não veio em função da diabetes, mas ele veio em função de todas as complicações graves que a diabetes causa. Então, nesse período agora da leitura do livro, eu tô lendo situações pontuais de pessoas que vieram em algum determinado momento. Não são pessoas que vieram tratar regularmente durante bastante tempo. Então, ele vem em alguma situação pontual e os casos agora que nós estamos vendo são que impressionaram pela resposta, pela prontidão da resposta devido ao estado que a pessoa se encontrava. E com o Luiz Carlos foi assim, né? Eu me surpreendi pela forma como ele chegou e fui surpreendida mesmo, mas ele foi muito esperto, matreiro, ele foi uma pessoa que soube lidar com a situação, né, de uma forma muito legal. Então, vou contar aqui para todos a história do Luiz Carlos até
o momento em que eu acompanhei o tratamento dele. Seu Luiz, 66 anos, é diabético, apresenta gota e neuropatia diabética, associadas ao seu quadro, tendo ambos os pés infectados há cerca de 5 anos. 5 anos, os pés infectados. A qualidade de vida dele já era muito debilitada. Veio auxiliado por um filho e com dificuldade para caminhar, ainda que tivesse feito todos os tipos de tratamento médico. Chegou-me dizendo que, de acordo com seu médico, não tinha nada diferente a que se submeter, a não ser fazer o curativo nos pés a cada 2 dias. Então ele tinha o risco de amputação dos pés e o único tratamento que estava sendo submetido agora era curativo, porque ele estava com infecção, que é secundária diabetes, secundária neuropatia diabética, que abrem lesões, e o diabético tem dificuldade de cicatrização, então essas lesões, e sensibilidade também, perde a sensibilidade nas extremidades, nos pés, né? E o que acontece é que pode infeccionar. E muitas vezes, quando a pessoa vê, já é mais tarde, já está agravado, devido à falta da sensibilidade, ou, né, quando abre a lesão, é muito difícil de cicatrizar, e ninguém imagina, quem passa pela situação não imagina o que é o quadro que pode agravar. Então, o caso dele já era de todas essas manifestações, né? Com a sugestão que ele tinha era fazer a cada 2 dias curativo. Ele não caminhava mais, ele vinha com a ajuda dos filhos. Ao iniciarmos as aplicações da autoimunoterapia, foram com 10 ml de 7 em 7 dias. Regularmente, o seu Luiz observou que estava ocorrendo uma regeneração dos tecidos pela primeira vez, de dentro para fora, nos 2 pés. E teve uma coisa importante, ele, além de não me contar no início, ele não deixou eu ver, tamanha vergonha que ele sentia também, ele não me deixou ver, não abriu o curativo para mim. E a cada troca de curativo, a resposta era melhor. De acordo com ele, porque ele não me deixava ver, a infecção diminuíra. Então esse já foi um grande progresso, porque não tinha antibiótico, não tinha o que fizesse diminuir, era muito resistente. A infecção diminuíra significativamente. E ele apenas usava uma pomada cicatrizante, sem nenhum acréscimo no seu tratamento, a não ser a autoimunoterapia. E naquela época a gente fez a cada 7 dias, até porque eu não vi como estava o quadro dele e ele era difícil sair mais, né? Seu médico ficou muito surpreso com a melhora, mas com receio de represália, o paciente preferiu não contar nada antes de concluir 10 aplicações, que era inicialmente a sugestão. Olha, vamos fazer 10 e ver como é que seu quadro vai responder. Surpreendentemente, ao final das 10 aplicações, sua satisfação era muito grande. Acompanhava com entusiasmo a resposta do organismo, que restaurava os tecidos internos e realizava a cicatrização profunda, o que normalmente é muito difícil no diabético, indo até a parte externa
dos seus pés. Então começou lá do profundo da infecção e regenerando os tecidos até que fosse chegando na pele, nas extremidades. Então o último que é a pele e cobre com uma camada, né? Alguns meses após o término do tratamento, porque aí ele, quando melhorou a crise, ele interrompeu. Então, eu tratei ele nesta situação pontual. Depois ele parou. Ele não seguiu tratando pela diabetes. E é aí que eu quero conversar depois. Alguns meses após o término do tratamento, encontrei-o no supermercado. Ele me comentara que estava dirigindo novamente e que se sentia à vontade em sua movimentação diária, sem depender dos filhos. De volta à vida, né? De volta ao que a gente vem falando nos últimos relatos, que é de volta à autonomia de viver. Então, as bases, literalmente, ele estava com os pés apoiados no chão e com autonomia para ir no supermercado, para se movimentar, sem que os filhos tivessem que levá-lo. E o melhor é que ele estava se preparando para viajar e ajudar o filho que se preparava para casar. Então, aí de ir a um posto de saúde a cada 2 dias fazer curativo para ver a degradação dos seus pés, ele passou a conseguir programar uma viagem e estar presente no preparo do casamento do filho, em outra cidade. Eu trago este contentamento comigo, é muita satisfação. Foi uma grande experiência e me proporcionou a gratificação de ver a qualidade de vida sendo resgatada, mais uma vez, resgatada. A alegria de viver com saúde, confiança e bem-estar. Seu Luiz, afinal, não tivera o corpo retalhado pela amputação e passou a acreditar na possibilidade de cura. Então, é mais uma pessoa que evitou uma cirurgia, evitou uma degradação maior do seu organismo e conseguiu ver a possibilidade de sair daquele quadro, não é? Evitou mais uma vez uma situação agravante e viu a possibilidade também de se tratar de forma mais simples, de forma eficaz, que saísse, que respondesse. Isso lhe deu mais confiança, segurança, autonomia, qualidade e poder participar da vida com alegria. Então, o que eu gostaria de falar, primeiro, né, a diabetes, né, existem vários estágios da diabetes, tem a diabetes que depende da insulina, né, e a diabetes é alteração no nível de açúcar no sangue. A gente precisa do açúcar para ter energia, porém o excesso de açúcar no sangue traz uma deficiência muito grande, que é a diabetes, que pode chegar a diabetes, e com isso a diabetes pode levar a complicações que são complicações difíceis de tratar, como a gente viu o caso do seu Luiz, né? E a diabetes em si, né, ela pode dar problema na vascularização, tanto que se atinge os olhos, né, pode, dependendo do grau, levar à cegueira, se atinge os pés, dependendo do grau, levar à perda de sensibilidade, levar a possibilidade de lesões, e aí progressivamente, né?
Então, a dificuldade de cicatrização é outra coisa que pode acontecer, outra manifestação, né? O que as pessoas que têm o diabetes, constantemente, elas precisam de cuidados, né? Então, o que eu busquei até como uma situação de saúde pública, como uma profissional da saúde, trazer aqui, porque são inúmeras pessoas que têm diabetes, inúmeras pessoas, eu já tratei várias com diabetes. Agora, também já tive a oportunidade de ver várias pessoas deixarem de ir para amputação de membro, ou deixarem de ir para uma lesão muito grave que ficasse não só cuidando da diabetes, como também ficasse em torno da lesão, da infecção pela lesão, que fazia com que o organismo se baixasse a imunidade por causa dos antibióticos, não cicatriza a ferida. Então é mais uma vez um ciclo vicioso, né, que entra, e a dificuldade de sair por si, né? O corpo não tem recurso suficiente para sair daquela condição. Então é muito gratificante poder oferecer, poder ser com a prática integrativa, né, poder oferecer não é a solução, mas oferecer a esperança, oferecer a confiança e a segurança de que está saindo daquele quadro, né? Está vendo algo além daquilo, eu costumo dizer que até aqui a pessoa chegou de uma forma, depois vai, com a ajuda da autohemoterapia ou de outras terapias complementares que façam com que a imunidade dele fique mais forte, fique elevada. E o que acontece é preventivo, porque daqui faz o caminho inverso ao que levou às lesões e às complicações. Então é muito bom, como assim, é o caminho de volta para casa, de volta à autonomia, de volta à saudabilidade, né? Então é um caminho de esperança, um caminho de recuperação, de regeneração dos tecidos, né? E de reorganização das funções vitais, porque o metabolismo da pessoa com diabetes também fica alterado, né? É uma doença metabólica, as glândulas, os hormônios são alterados e pode vir a desregular outras. Então, assim, é de informação de saúde pública, de saúde coletiva, saúde comunitária, uma informação, uma orientação de saúde. Primeiro, uma pessoa que tem uma doença crônica, porque no caso, doença crônica é quando não é uma crise, né? Você tem uma crise, você está numa situação aguda. Tem aquela crise, vai lá, trata e sai da situação e volta para a vida. Uma pessoa que tem algo crônico é que aquilo já está instalado e ela constantemente tem que estar atenta a essa situação. Então, eu posso deixar como sugestão, como orientação, como é que a gente diz, como orientação de enfermagem, né? Deixar aqui alguns cuidados que a pessoa possa ter. Primeiro, a partir do momento que sabe que tem algo crônico, né, ou algo que pode se cronificar, buscar informação, se informar o que é isto, o que isso pode me ocasionar, o que eu posso fazer tendo isso e o que eu não posso fazer tendo isso. Então isso é fundamental, conhecer. A partir do momento que você conhece, você tem mais propriedade para cuidar.
E também se informar quais são os riscos que isso pode me levar. Se eu estiver estabilizado e vier a ter uma crise, a quem eu devo buscar? Primeiro, o que eu faço? Então, são informações que a gente precisa ter, né? Tanto que tem pessoas que levam um quadrinho consigo. Sou hemofílico, sou diabético, tenho alergia, né? A antibiótico, tenho alergia a ácido acetil salicílico. Então, tem pessoas que são orientadas, tem outras que não são. Então, o quanto mais a pessoa que passa por alguma situação tiver uma orientação, melhor vai ser a qualidade com que ela vai estar passando por essa situação, não é? E se puder também fazer um tratamento que faça retornar a um estado de melhora, ótimo, né? É aqui, por isso que nós estamos aqui. E também outros tratamentos, outras terapias que possam complementar o estado de saúde dessa pessoa. Então, se eu sei que eu tenho diabetes, que altera meu metabolismo, eu vou cuidar para que os meus outros órgãos se mantenham saudáveis. Como é que eu faço isso? Eu posso fazer exercício tendo o que eu tenho? Qual exercício que eu posso fazer? Qual alimentação que eu posso ter tendo esse diagnóstico? Qual é né, o cuidado que eu posso ter? Que medicamento? Oi, bem-vinda, Denise, nossa organizadora oficial. Então, quais são os cuidados que eu possa vir a ter, né? Qual a atitude que eu possa vir a desenvolver? Qual a informação que eu preciso ter? Que riscos eu corro tendo isso? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, vou cuidar do que está bem, para manter bem. Segundo, vou evitar os riscos. Então, evitando os riscos, eu também vou estar mantendo, né, um espaço de saudabilidade. Por exemplo, quem tem uma neuropatia, ela pode cuidar constantemente para evitar que aquilo se desenvolva, né? E venha abrir uma ferida. Então, assim, quanto mais esclarecidos nós formos daquilo, sem negar que isso existe, né? Então, a negação é uma parte dificultosa do tratamento, né? Então, se eu nego, eu vou ter mais dificuldade de olhar para o tratamento, né? Ou de me colocar como uma pessoa que passa por isso. E até aceitar orientação, usar a orientação e sair do risco. Então, são vários os níveis que todos nós podemos cuidar, né? A pessoa que tem hipertensão vai cuidar desse momento. Vai cuidar para quê? Né? Os cuidados com a alimentação. Então, são todos os diagnósticos. A gente pode passar aqui para ampliar, né, o quadro. O seu Luiz Carlos, ele nos dá um exemplo para que a gente possa falar desse tema. Mas agora, saindo e ampliando, hipertensos, muitos outros, né? Cada um sabe aquilo que vem passando, até porque infecções repetidas fazem com que baixe a imunidade e se instalem outras situações. Então, é isso que a gente quer falar com prevenção. Prevenção é evitar, independente do estágio em que já está. Eu tenho batido bastante nessa tecla. Prevenção. Prevenção é evitar que o risco seja maior ainda. É evitar que aconteça aquilo que é previsto dentro daquele quadro. É evitar, não é? É cuidar antes que aconteça. Depois que aconteceu, você vai cuidar do estado imediato, do estado inicial daquela situação. Por quê? Porque ainda pode evitar que
se agrave. Então, esses tratamentos que são complementares aos tratamentos oficiais de cada doença, por exemplo, né? Tratamentos convencionais da medicina, todos os tratamentos que complementam, que fazem com que mantenha, né, o que está bem, que mantenha um equilíbrio físico, um equilíbrio emocional, porque quem tem algo, às vezes, passa por um estado emocional que abala, né? Poxa, eu não gostaria de estar com isso. Então, ou então não estou vendo saída para minha situação, cansei, estou desgastado. Então, estado emocional, um estado mental, manter a mente positiva e isso a gente pode buscar com um contato interno mais aprofundado, com respiração, com silêncio em alguma parte do dia, sentar no seu cantinho de meditação, silenciar e só respirar, só sentir a respiração, alinhando a coluna. Então são inúmeras possibilidades que a gente tem, né, de buscar essa harmonização pessoal, né, para que possa voltar para suas atividades de uma forma melhorada. Então, se a gente está muito abalado em algum momento, respira, alinha a coluna, fica quietinho por 2, 3 minutos, fica quietinho, respirando, respira. Vai mudar até o estado de acidez do organismo, porque o estresse gera uma acidez que altera o metabolismo. Alterando o metabolismo pode gerar ansiedade. Gerando ansiedade pode gerar outras, até desvio de atenção, você pode cair, você pode... Então, entra num estado de ansiedade, num estado alterado, né? Então, tudo que possa nos ajudar, reiki, cromoterapia, fitoterapia, aromaterapia, pilates, tudo, exercício físico, corrida, vai nadar, andar de canoa, tudo que faça com que a gente mantenha um estado de atenção, meditação, né, Clarice? Senta, medita. Agora, né, tem sido um bom momento de criarmos essa disciplina, né? É uma determinação que a gente precisa ter uma determinação para cuidar de si, né? Com autonomia e disciplina, né? Por exemplo, eu sempre fiz, né, respiração, meditação, mas atualmente eu tenho todos os dias, eu não deixo falhar nenhum dia, hoje é feriado, não, todos os dias regularmente. Às 5h30 eu acordo, faço uma série de exercícios, sento, respiro, faço a minha meditação. Às vezes eu abro uma meditação aqui para fazer em grupo e às vezes eu faço a minha meditação, ouvindo uma musiquinha, respirando, escrevo um pouquinho, tomo meu chimarrão e vou para a vida. Então já alinhei comigo mesma e saio para entrar em contato com uma qualidade. Então agora, nesse período em que nós estamos todos numa situação diferente da nossa, de automaticamente acorda, toma banho, toma café e sai para a rua para trabalhar, então é uma boa oportunidade para que a gente possa fazer coisas que nos façam entrar em contato com a gente, respirar, sentir uma harmonização, a nossa casa vai ficar mais harmonizada e a gente vai para relações mais harmonizadas, né, Gorete? Bem-vinda, a Gorete também tem feito meditações, mudou muito o quadro respiratório da Gorete e quadros até de ansiedade, a gente tem conseguido, né, um alinhamento mental, um alinhamento corporal, e isso faz com que a gente vá com outra qualidade para o nosso dia, como o Luiz Carlos, que viu a possibilidade, ficou quietinho,
para que ninguém interferisse, né? Então ele ficou silenciosamente se observando e nisso ele viu a melhora dele. E em ver a melhora dele, a confiança dele aumentou e aí ele conseguiu alcançar uma qualidade de vida que estava indo literalmente pelo ralo, né? O fim dele era uma amputação e ele foi viajar, foi ajudar o filho no casamento, depois encontrei ele no supermercado, me contou tudo isso, né, Gorete? Gorete, Clarice, a gente está buscando tudo que tem dentro de nós, tudo que a gente puder buscar de dentro de nós é mais simples, né? Sair de dependência e ficar na autonomia, se administrando, se gerenciando, nossa, é assim, muito bom. Faltou até termos assim, o que eu posso classificar. É muito bom, né? É muito bom mesmo. Então, é isso por hoje, né? Eu quero dizer que amanhã eu vou fazer também uma leitura interessante de uma situação que surpreendeu, né? Foi nova, foi única até hoje, mas foi do Nicolas, com um ferimento causado por ouriço do mar. Não tem preço. Isso, muito obrigada pela colaboração aí. Não tem preço, né? Não tem preço a gente estar fazendo isso, né? Com autonomia e muito bom, não tem preço. É isso mesmo. É um grande investimento que a gente faz, né? Tendo a nossa disciplina e vendo o fruto dessa disciplina, vendo a resposta, né, dentro do nosso âmbito de vida, né? Gratificante, né? É muito gratificante. Saiu errado aqui as palavras, mas eu acho que estou traduzindo aqui do tradutor. Gratificante. Esse tradutor, às vezes, ele cria palavras que a gente não tem noção. Pensei que alguém tinha entrado para falar em inglês aqui, aí eu ia ter que usar o meu repertório. Gratificante. É isso mesmo, é gratificante. Quero agradecer a colaboração de todos, porque eu sei que vocês vivem isso. Eu sei que vocês vivem essa situação também, né? Então aqui a gente está numa roda de pessoas que também vivem isso. É muito bom, gratificante, não tem preço, né? Viva a vida, né? Viva a vida, como diz a Clarice. Viva a vida! Então o Nicolas, a gente vai falar sobre a situação de ouriço do mar, né? E que o espinho ele pode levar à situação de alergia, né? Então essa que é o relato de amanhã, com o Nicolas, 29 anos de benefício, né, Clarice? 29 anos de benefício, já sabe, já tem conhecimento do teu organismo, como é que funciona, viva a vida e a alegria de viver, né? Já tem conhecimento de si, tem declaração, olha só. Então, você está me perguntando aqui, tem declaração de alguém sobre Hashimoto. Então, tá relacionado ao que a gente falou hoje, sabe? Eu não sei como é que é o teu nome, mas a tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune, né? Mas também é a alteração da tireoide. A tireoide, ela é a glândula que coordena as outras glândulas, todo o metabolismo, né? Então, mais uma vez, a gente conhecendo, tudo que eu falei aqui hoje pode servir para essa situação também, tá?
E tem sim, tem relatos. Ó, a Clarice, que faz há 29 anos, tá dizendo aqui ao vivo para nós que eu tenho Hashimoto e está controlada há anos, tá? Ela faz o tratamento para tireoide, mas já não vive as complicações desta doença, certo? Está controlada há muitos anos. Então, além de ela não viver as complicações, já evitou as complicações da Hashimoto, tá? Não desenvolveu mais, né? Então, ela estabilizou, certo? Então, já evitou as complicações e é uma doença crônica também. Então, tudo que a gente falou aqui serve. Se você não chegou antes, você assiste toda ela depois, tá? Porque é assim, o metabolismo, ele altera todo ele. Então, pode alterar as outras glândulas também, as outras funções do organismo podem ser alteradas. Então, o quanto a autoimunoterapia ajuda sim a manter o organismo com as funções boas reguladas, certo? Porque é uma ajuda na autorregulação, que é fundamental, certo? Para não desencadear outras complicações, porque existem pessoas, como nós falamos antes, que vivem cuidando das complicações. A causa em si, ela já não é o cuidado principal, então nem chega a estar cuidando, estabilizando a causa, mas está correndo atrás em círculo das complicações. Estabilizada é o termo certo, né, Clarice? Tá controlada, sim, tá estabilizada. Então já estabilizou a doença, não foi adiante e provavelmente regrediu, né? Porque só em você conseguir regular as outras funções, provavelmente já regrediu. E a Clarice faz semanalmente a cada 7 dias, tá? Entre 7 a 10 ml, dependendo da situação. Às vezes para relaxar o músculo um pouco, né? Ela teve remissão, não sei se seria remissão da doença, mas estabilizou, isso é fato, certo? E ela faz uso, né, da medicação necessária. A Gorete também está dizendo, é o meu caso e tenho cuidado para ficar estabilizada. Então, tem mais outra, olha que bonito. Então, hoje foi o dia das doenças crônicas, né? Tanto das doenças crônicas, como do metabolismo, que é fundamental para o nosso metabolismo. Então, quem tem alguma doença crônica precisa cuidar para que o metabolismo continue regulado, certo? Então, a Hashimoto é sim uma doença que pode desregular as outras glândulas ou as outras funções que são primordiais, que são funções vitais. Elas cuidam da nossa vitalidade, né? E do funcionamento do nosso organismo. Elas não são assim, elas têm urgência, né, de acontecer. A gente não pode dizer, agora eu vou segurar um pouquinho essa função e vou cuidar da outra. Não, elas acontecem automaticamente, de forma autônoma. Que bom saber que as aplicações são boas. São muito boas. A Yara também, ó, eu sou a Yara, faço uso da autoimunoterapia, tenho 4 diagnósticos de doenças crônicas graves e a Yara é uma pessoa linda, estou estabilizada, entendeu? Então, assim, hoje, quem tá vindo aqui ao vivo, gente, eu tô toda arrepiada. A Yara é um exemplo, a Yara usa oxigênio às vezes, não usa mais, entende? Então, assim, e tá estabilizada. Agora, tudo que ela faz para isso, não é? É o cuidado em manter o organismo regulado ou estabilizado com aquilo que tem, no nível,
né, em que está funcionando, porque a gente não pode querer ter a vitalidade plena se tem já avançado, mas dentro das limitações que existem de forma crônica, está muito bem, com qualidade de vida. Deixa eu ver o que a Gorete, eu só tenho a agradecer a autoimunoterapia, tem uma vida normal hoje em dia e tem uma doença grave também, muito grave. Já passou do estado de gravidade, né? Mas o que a Gorete faz? A Yara também busca informação constantemente, informação do que tem, né? Evita o risco, evita se colocar em risco dentro da sua condição de vida, né? E cuidar de outras formas. Vou ver todas as suas lives. Veja que pode ter informações bem enriquecedoras e pode me deixar depois no YouTube ou aqui, pode deixar comentário. A Clarice está dizendo que tem os problemas circulatórios também, né? Desapareceram em função de ter desregulado. Inicialmente ela tinha um quadro que poderia levar à necrose, né, das extremidades, a Clarice. Então também foi uma pessoa de uma gravidade muito, né, de forma crônica, que fez o caminho inverso, né? Então eu digo aqui, para completar, que é gradativo, não é imediato, não é você toma algo e tem uma resposta, não é mágico, não é milagroso, é disciplina, certo? De 7 em 7 dias, você fazer e fazer por um período regular, certo? E contínuo. Isso sim, vai fazer, porque para se instalar levou um tempo. Então, para desinstalar, a gente precisa dar tempo para o organismo também e ver o quanto ele foi atingido, né? Então, tem funções que podem se regenerar, tem outras que não tanto, mas a gente acreditando que vai compensar o organismo, vai sim, né? Precisa persistir e jamais desistir. Exatamente, Clarice. Não podemos desistir da gente. Por mais que alguém diga que não tem o que fazer, nós não podemos desistir da gente. Física, mental, emocional, espiritual, né? Então, me falaram que as aplicações aumentariam minha imunidade e pioraria no caso do Hashimoto. Não, tá? Você pode assistir no meu canal do YouTube Doenças Autoimunes e Autohemoterapia. Você pode procurar o Dr. Luiz Moura em Doenças Autoimunes e Autohemoterapia, certo? Eu já tratei de muitas pessoas com hipotireoidismo, hipertireoidismo, tireoidismo de Hashimoto. Só hoje aqui nós temos 2 exemplos, tá? Então, eu fico muito satisfeita que você tenha ficado confiante, né? Porque a doença autoimune, ela é um desvio, né, do comportamento da imunidade. Mas o que a autoimunoterapia faz é devolver para o caminho correto, certo? O organismo, por perplexidade, isso você pode buscar o Dr. Luiz Moura falando. Quando a gente faz a autoimunoterapia para doença autoimune, o organismo, por perplexidade, ele se dá conta que está causando um dano a si mesmo, certo? É lindo. Eu fico assim, entusiasmada de tudo que eu já vi. Olha, a Shirley pensei que você estava dando depoimento. Doença artrite reumatoide também, certo? Então, Shirley, você entrou agora, procura ouvir desde o início, tá? Que a gente falou aqui sobre os caminhos da doença crônica. Procura ouvir todo esse vídeo,
tá? E deixa teus comentários também, mas doenças autoimunes, doenças crônicas são beneficiadas, as pessoas são beneficiadas porque só melhora todo o organismo. Então, quando você se coloca o organismo em aumento da imunidade, aumento da regulação, né, faz com que diminuam os danos, diminuam as complicações e diminui a causa daquilo que está levando ao dano e à complicação. Então, mais uma vez, tem que ter paciência, persistência, determinação para fazer o caminho inverso, tá? Não é imediato, não é mágico e não é fantasioso também, tá? É sair de situações crônicas, de situações de uma gravidade e fazer assim, ó, voltando, 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 até onde a gente não sabe. É por isso que pode fazer por tempo indeterminado, certo? Porque o nosso organismo está constantemente precisando administrar estresse, que causam também alteração do nosso metabolismo. Então, tudo isso é beneficiado com a aplicação da autoimunoterapia, certo? Se o glúteo comporta 20 ml, sendo 10 de um lado e 10 do outro, tá? 10 no glúteo direito, 10 no glúteo esquerdo, certo? Por um período também, enquanto estiver num período ainda precisando de um estímulo maior, porque depois, se estabilizar, se sair da crise ou se o organismo responder com mais qualidade, faz 10, né? Aí já não tem mais a necessidade de fazer a dose máxima. Aí você preserva a dose máxima para caso entre numa nova crise. Então a gente tem recursos para contrabalançar este tratamento, que é simples, eficaz, de baixo custo, quadruplica, não é, a nossa função imunológica, quadruplica os vigilantes, né, os soldados do nosso organismo que fazem a vigília, que fazem a proteção, que fazem a defesa e também formam uma barreira para proteger de invasão, proteger o máximo as nossas células, não é? Então, é só benefício. Não é fantasia, não é mágica, não é curanderismo, é só benefício, certo? Então, amanhã a gente vai ver a situação do Nicolas, o tratamento dele, que também foi surpreendente, mas que também poderia ter causado alguma consequência mais, uma reação alérgica mais aprofundada, e nós vamos ver, tá bom? Então, agradeço a presença de todos e todas, aos que têm frequentado, né, diariamente, aos que entraram, né, por uma surpresa boa. Então eu peço, ó, até a Dani, olha só, querida, eu peço que também a Dani veio tratando de uma situação bem crônica, né? Então eu peço que entre, assista todo ele, que vai ser bem informativo, né? Agora já foi, hoje foi mais longa do que eu esperava. Que linda! Então, um beijo para todos e até amanhã. Com muita satisfação em poder estar trazendo esse espaço aqui, né? Espaço para que outros, não é, Dani? Muito, 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 uma situação assim que, ó, isso que ela é atleta, né? Então, muito carinho para todos e muita alegria e felicidade nos seus viveres, tá? Um beijo.